Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é 19h12, né? E gostaria de falar hoje então sobre o capítulo 3, né? Que diz assim: Nunca só não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então eu vou orar para nós iniciarmos então o nosso devocional. Paizinho, eu oro em nome de Jesus, para que os nossos olhos sejam abertos, para que a tua glória seja manifestada onde nós estivermos, Pai, e a revelação do teu Espírito venha até nós, para entendermos, compreendermos, praticar essa palavra. Que essa semente de hoje venha brotar no nosso coração e que nós venhamos a praticar ela, Pai, em obediência e reverência ao Senhor, para te honrar todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Tem algo que eu queria falar, né, antes de dar início, que o Senhor orando, o Senhor me mostrou, né? E esse momento que nós temos é um devocional, né? É um livro de uma mulher muito abençoada, né? Que foi abençoada pelo Espírito Santo, né? Que o Senhor deu palavras para ela, para trazer até aqui para nós, né? Esse devocional. Isso é um complemento, né? É um estudo, é um complemento. Mas eu indico vocês, né, a procurarem a palavra, né? A palavra de Deus é o nosso alimento mais pesado. Por que eu falo isso, né? Nós temos o café da manhã, nós temos o almoço, nós temos o lanche da tarde, né? E o alimento que vai nos fazer passar o dia, né, ali, que vai nos sustentar, o mais forte é a palavra, né? Essa aqui é a minha Bíblia. Essa aqui é a minha Bíblia nova que eu comprei na conferência que eu fui. E tava esperando muito tempo para poder juntar um dinheiro e comprar ela. Ela é uma Bíblia de estudo, ela tem espaço, tudo. E eu tô muito feliz com ela, né? E então, a palavra de Deus, ela é um alimento, não é um alimento processado, né? Ela é um alimento natural, ela é um alimento que nós precisamos. E ela vai nos dar força, muito mais força. E o devocional, ele é um complemento, tá? Ele é um complemento, ele vem com palavras, ele vem com uma facilidade maior, né, de leitura, mas a palavra de Deus é o que nos vai sustentar. Então, isso precisa ser uma busca diária, né, e uma busca tua de intimidade com o Senhor. Isso é muito importante, porque não sou eu que conecto alguém ao Senhor, né? O Senhor nos usa de maneira sobrenatural, porque nós somos improváveis, mas o Senhor precisa ter o seu momento íntimo contigo, né? Ele quer se aproximar de ti particularmente e te dar palavras, né, de vida que ele vai dar só pra ti. Só pra ti. Então, essas são as palavras da Lisa e algumas coisas da Thaís. Mas o Senhor tem coisas pra tua vida que ele vai falar contigo no teu particular. E como ele disse pra mim, isso aqui é um lanche, mas a palavra, a Bíblia, ela é o que vai te sustentar. Porque ela que traz, né, toda a sustentação de tudo aquilo que é criado depois, né? Então, ela é aquilo que sustenta as outras coisas, né? Então, vamos voltar, então, à nossa leitura, tá? É só um adendo pra gente sempre buscar na palavra de Deus. O que eu falo, né? Como é que a gente vai saber que o outro tá falando a verdade? Como é que a gente vai discernir se isso aqui é real, se não é? É buscando na palavra, né? Daqui a pouco a gente ouve alguém falando, mas será que esse aqui é isso? Será que não é? Eu sempre falo pros meus filhos, né? A gente só identifica a verdade se a gente conhece a verdade. Eu conheço a verdade, né? Eu tô falando que nós vamos conhecer a verdade, né? Temos conhecido, temos aprendido. Então a gente pode discernir. Ó, isso aqui é verdade. Essa é a verdade de Deus. Então eu vou ouvir. No momento em que eu começar, se eu falar pra vocês algo que é completamente distorcido daquilo que é a palavra de Deus, vocês não podem me ouvir mais. Por quê? Porque não é a palavra de Deus, né? E esse não é o intuito, né? O intuito é palavra de Deus. Então, nós sempre precisamos seguir isso. E se nós sermos, né? Se nós buscarmos isso, a gente vai ser muito mais atento para as coisas. E a gente não vai ser enganado, né? Continuando, então. Embora eu talvez jamais veja o seu rosto, né? Ou tenha a honra de saber o seu nome, sei que você e eu não somos tão diferentes. E que no curso da vida, nós enfrentaremos muitos desafios iguais. Coríntios promete-nos que qualquer problema que enfrentamos não é exclusivamente nosso. Não estamos sozinhas em nossas provações e vitórias.
Tem vezes que a gente acha que aquilo ali só acontece com a gente, né? Mas na verdade não. Quando a gente compartilha, a gente percebe que tem muitas pessoas que passam pelas mesmas situações, né? Mas Satanás, o inimigo da nossa alma, adora isolar. Então ele gosta de quando a gente tá com problema, a gente se isola, né? A coisa, olha, quantas vezes eu me isolei, né? Por medo e acusação, né? Ele adora isolar e acusar cada um de nós como se estivéssemos... adora isolar e acusar cada uma de nós como se estivéssemos... Aqui eu não entendi muito bem o que estivéssemos... como se estivéssemos sozinhas, né? E nós não estamos sozinhas. Ele sussurra mentiras. Você é a única que luta com isso. Ninguém mais é tão ruim quanto você, ele fala. Sei que você já ouviu alguma forma disso, porque eu também já ouvi muitas mentiras. A Lisa falando isso, e eu posso dizer pra vocês também que eu já ouvi muitas mentiras assim, e por muitas vezes eu me isolei, pensando que somente eu vivia aquilo, então eu seria julgada, né? E talvez muitas pessoas julguem, né? Mas não é esse o papel, né? O nosso papel é, e ali ele vai falar do ferro afiando o ferro, é estarmos juntos uns com os outros, né? Depois eu vou passar esse versículo aqui, mas o propósito de Deus é que nós nos aliançamos, que nós temos, né, comunhão, intimidade com algumas pessoas. Não são para muitas pessoas que a gente vai abrir o nosso coração, claramente. A gente vai ter os mais chegados, a gente vai ter as pessoas mais próximas, onde a gente vai poder abrir o nosso coração. É um lugar seguro. Nós precisamos disso, nós não podemos se isolar. Pessoas machucam, mas pessoas também curam, né? E é isso que o Senhor quer nos mostrar. Deus não tem favoritismo quando se trata de suas promessas e de sua palavra. Ele recebe todo aquele que vem até ele com coração humilde e obediente. E isso não é válido para os arrogantes e para aqueles cheios de justiça própria, que imaginam saber de tudo. Ele nos ouve melhor quando estamos cansados e chegamos ao fim de tentar fazer por nossa conta. Deus levanta os cansados e quebrantados e convida-os. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Tiago 1,5. É só pedir, né? O Senhor, ele deseja um coração quebrantado, né? Um coração disposto a ouvir e a obedecer, né? Porque ele sabe os planos, né? O Senhor consegue ver além daquilo que a gente consegue enxergar, né? E ele espera de nós um coração arrependido e que está disposto, né, a obedecer. Há um número imenso de mulheres preciosas que se sentem sozinhas e isoladas. Está na hora de percebermos que, assim como estamos unidas em lutas, podemos estar unidas em nossa força. Talvez você tenha se sentido isolada e acusada. Isso é uma mentira. Você não está sozinha. O Senhor é o seu Redentor e não o seu acusador. Essa é uma das muitas razões pelas quais a comunidade é tão importante, né? E aqui a gente vai ver, né, das comunidades. E aí eu vou trazer lá para vocês, eu vou abrir minha Bíblia aqui. Lá em Provérbios 28 diz assim, 28, 17, não, perdão. É 27, 17. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Para o ferro ser afiado, né, para ele ser útil, para ele ficar bom, né, ele precisa de outro ferro para ser afiado. E ali ele diz, né, assim como é com a pessoa, pela presença do próximo. Então ele fala de uma interação humana, né, uma comunhão, uma amizade, um tempo de mesa que a gente costuma falar. É um tempo de investimento, né, e a amizade eu fui aprendendo aos poucos, né, que a gente precisa investir, regar, né, cuidar. E você precisa ter amigos de aliança, pessoas que tu pode ter um lugar seguro. Hoje eu tenho esses lugares seguros, eu agradeço a Deus por isso. E o Senhor tem acrescentado essas pessoas. E eu agradeço a Deus, sabe? Porque eu passei por um tempo difícil, eu tive amizades de infância, mas depois eu não conseguia ter amigos, e amigas no caso, né? Não conseguia, porque eu não me abria, porque eu não confiava, porque eu olhava pra mim mesma, não me achava digna. E aquela questão que eu sempre falo, né, da falsa humildade, de ser dodói, e aí eu não me abria, né. Tentava e normalmente acabava me sabotando nisso, mas hoje o Senhor me ensinou a ter aliança, me ensinou a regar e cuidar também das minhas amizades, porque a gente não pode só esperar, a gente também precisa fazer, cuidar, amar, e Ele tem me ensinado, né.
E sobre nós, né, a questão da força, né, que diz Deus ali diz que ele levanta os cansados e quebrantados e convida-os, né? Lá em Coríntios 12, 9, ele diz assim: então ele me disse, Jesus disse, né? A minha graça é o que basta para você, porque o poder, o meu poder, poder dele, né? Se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha isso, o poder de Deus pode se manifestar através da minha fraqueza. Porque muitas vezes a gente olha para nossa força e a gente precisa de alguma coisa quando a gente tá forte. Não precisa, eu preciso pedir ajuda quando eu consigo fazer? Não preciso. Mas quando a gente tá num lugar de fraqueza, num lugar de que eu tô quase desistindo, eu não aguento mais, e foi nesse dia que o Senhor me encontrou, que eu disse, Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não aguento mais, eu tava passando por um processo de depressão profunda, tava acabando com a minha vida, o meu relacionamento que eu tinha de 2 anos, hoje é meu esposo, mas a gente tinha um relacionamento de 2 anos, e eu tinha acabado com isso, eu acabei com a minha faculdade que eu tava fazendo, com o meu trabalho, e eu tava me afundando na depressão. E eu falei pro Senhor, eu não tenho mais forças para me levantar desse lugar. E um dia eu conto esse testemunho melhor, mas Ele me tirou desse lugar. Ele me tirou e Ele me amou. E nas minhas fraquezas o Senhor fez, sabe, um jardim, sabe? Eu penso nisso, minhas folhas estavam mortas, caídas, eu não florescia mais, né? Tava um campo seco. Eu imagino um campo seco. E o Senhor fez florescer. Fez florescer. E claro que existiram dias de deserto de novo, claro que existiram dias difíceis de novo, mas tinha sempre um lugar ali que eu podia buscar, sabe? Porque eu não conhecia esse Deus que eu conheço hoje, eu não conhecia Jesus Cristo como eu conheço hoje. E então Ele é a minha fonte, eu sei hoje que eu posso buscar porque eu passei por muito tempo sem saber desse lugar. Foram 24 anos sem saber desse lugar na minha vida. E depois que eu descobri, eu nunca mais consegui sair, né? E a gente até às vezes dá umas escorregadas, mas a gente não tem pra onde voltar, né? Glória a Deus por isso, porque Ele é o nosso lugar de descanso, né? Então ele fala, Paulo diz assim, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Né? A gente percebe que a matemática de Deus não é a mesma do mundo, né? O mundo quer se mostrar forte, que eu sou capaz, que eu sou inabalável e aquela coisa toda de mulher forte, e que a gente tinha conversado esses dias. Mas né, que a gente não leva desaforo para casa, que porque eu não aceito, porque eu falo, porque... E aí, aqui Paulo fala, né, me glorifico na minha fraqueza, nos insultos, nas privações. Não é me glorifico, tenho prazer, perdão. Quem é glorificado é o Senhor. Tenho prazer. Claro que isso parece uma loucura, né? Tenho prazer nas privações. Quem sente prazer nisso? Mas é um esforço. Eu falo que a minha amiga, a gente tá fazendo devocional pela manhã, tem um grupo de mulheres, né, que a gente tem uma reunião ali online, e a gente faz orações e conversa, faz os devocionais também, e é muito bom uma ajudando a outra, uma acrescentando na vida da outra. E então, essa minha amiga falou, renúncia, né? O evangelho é renúncia. E aqui, né, a gente vê que nós renunciamos a nossa justiça, nós renunciamos aquilo que nos dói. Por quê? Porque é muito mais fácil, gente. Quando a gente morre pra nós mesmos, não tem dor mais. E claro que a gente vai passar por muitas dificuldades ainda, mas isso passa, sabe? Isso é bênção na nossa vida. Por quê? Porque isso nos fortalece, nos amadurece, nos causa perseverança, nos dá sabedoria. Então, passar por diversas tribulações nos dá certo prazer, após de tudo isso, né? Mas a gente precisa permanecer, confiar nisso, né? Então ele fala, porque quando estou fraco, é quando Deus se faz forte. E eu posso dizer que isso é uma verdade na minha vida. Isso é uma verdade na minha vida, porque o tempo que eu mais passei dificuldades foi onde Ele mais se fez forte em mim. Ele se sobressaiu a mim, né? Porque eu entreguei tudo. Então,
continuando para terminar, que eu já passei bastante tempo hoje falando, e eu não quero que esse vídeo fique muito longo para não cansar vocês também, mas eu não consigo controlar quando o Espírito Santo começa a falar e é uma bênção, né? Então, talvez você já tenha se sentido isolada e acusada. Isso é uma mentira. Você não está sozinha. O Senhor é seu redentor e não seu acusador. Essa é uma das muitas razões pelas quais a comunidade é tão importante. Quando nos conectamos com outras pessoas que já passaram pela luta em que atualmente estamos, somos encorajadas a ter fé. Nós saímos com fé e ousamos crer que, assim como foi fiel para com elas, Deus será fiel para conosco. Se nós percebemos, vocês forem ler as histórias da Bíblia, vocês vão perceber que o Senhor estava o tempo todo com as pessoas que tinham fé e que entregavam tudo, né? Todos foram abençoados, guardados pelo Senhor. Permita-me assegurá-la, Deus não está zangado com você. Quantas vezes nós ouvimos, né? Deus castiga, Deus isso, Deus aquilo. Deus não é um Deus mau. Deus é um pai muito bom, um bom pai, que, por amor, disciplina também os seus filhos. Por amor, não deixa de corrigir a nós mesmos. Porque nós que amamos os nossos filhos, corrigimos, né? E damos e tentamos dar o que é melhor para eles. Imagina Deus, que é o nosso pai, né? Ele não é o seu acusador. Ele está mais do que disposto a ajudar. E você não está sozinha. E aqui, então, né, vai a nossa oração. Se você quiser fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, como eu falo para meus filhos. Diz assim: Pai, eu te louvo por não estar sozinha, nem ser acusada por ti. Obrigada por me receberes em tua presença curativa. A presença do Senhor é curativa. À medida que eu for curada, compartilharei a minha jornada, a fim de que outras sejam encorajadas também. E essa é o que Ele tem feito na minha vida, a partir da cura. E eu disse pro Senhor: eu não quero ficar sozinha, Deus. Eu não quero, porque eu tenho sentido que o Senhor tem curado as minhas emoções, a minha alma, curado a minha doença. Então eu não quero viver isso sozinha, eu quero compartilhar isso com o Senhor. Eu quero compartilhar isso com outras mulheres, para que elas sejam encorajadas, para que elas saibam que elas têm um bom Pai, que o Senhor as ama, que o Senhor não as acusa, Pai, que o Senhor está conosco em todo o tempo, na parte mais difícil da nossa vida e nas mais alegres também, Pai. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje, que você não está sozinha. Você me tem. Eu estou orando por vocês. Eu estou orando por vocês. Mas o Senhor está contigo. Se esse vídeo chega até você, porque Ele quer falar contigo. Ele quer te trazer cura. E através da manifestação do Espírito Santo na tua vida, outras pessoas também vão ser curadas. Porque o Senhor nos usa, Ele tem prazer em nos usar. Esse é o nosso propósito, né? Levar o Evangelho para todas as pessoas e testemunhar do que Ele tem feito nas nossas vidas. E por isso que eu tô aqui, para encorajar vocês e lembrá-la que vocês têm um bom Pai. Amém. Muito obrigada por mais esse dia, por mais esse dia que tu tá aqui me acompanhando. Eu te agradeço. Se tu puder compartilhar isso, para que outras pessoas também possam ouvir essa palavra e lembrarem que elas não estão sozinhas. E como eu oro sempre, né, que o Senhor sonde o meu coração, porque essa obra não é minha, é sobre Ele. Isso não é meu, isso é dele. E quando eu falo aqui, eu falo daquilo que Ele fez nas minhas fraquezas. Amém? Amo vocês. Obrigada.